Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve paz e que Deus abençoe. Aqui é Giovanni Medeiros e vamos meditar a partir de agora a liturgia de hoje. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, fidelidade do que vos buscam, que eu exercite neste dia o dom da fidelidade. Que eu consiga ser fiel a todos os meus compromissos e a todos os meus deveres e que tenha realmente sempre diante de mim a vossa fiel proteção. Assim como o vosso amor nunca nos abandona, que eu possa amar a todos com a mesma fidelidade e que eu possa perceber as maravilhas de ser comprometido com este amor. Louvado seja, Senhor, pela fidelidade a vosso povo e pelo vosso fiel amor por mim. Vinde, Espírito de fidelidade, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade estende-se de geração a geração. Porque o Senhor é bom e a sua fidelidade estende-se de geração a geração. Salmo 100, número 5. A primeira leitura de hoje é do Atos dos Apóstolos. Lá, os primeiros cristãos viviam dentro do judaísmo. Ainda não se dera a ruptura provocada pela novidade cristã. Pedro e João sobem ao templo para participarem do sacrifício das 3 horas da tarde. Assim faziam muitos e muitos judeus. À volta do templo havia doentes, havia mendigos que pediam esmola. Para os judeus, dar esmola era uma obra comparável à oração. É neste contexto que Pedro realiza o milagre em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Esse milagre era um claro sinal de que os tempos novos esperados pelos judeus tinham chegado e estavam presentes. Ao mesmo tempo, cumpria-se a palavra de Jesus que tinha enviado os seus discípulos e curarem os enfermos e anunciarem o Evangelho. Os próprios milagres são os anúncios do Evangelho. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 6. Foi o que acontecera na vida de Jesus. E Pedro continua a obra libertadora de Jesus com a pregação e com os milagres. Os milagres levam realmente à explicação de como, por quê e por quem são realizados. Os milagres também servem para confirmar a autoridade daquele que anuncia a boa nova. A narrativa está cheia, está repleta de movimento. A cura do paralítico simboliza o poder vivificador de Jesus. A passagem do desespero à vida plena. Pedro, ele ergue o coxo em nome de Jesus Cristo Nazareno. O nome é sinônimo da pessoa e também da autoridade. Os apóstolos falam, os apóstolos atuam com o poder de Jesus. É também em Jesus que o doente deve confiar. Pedro realçara a importância do nome de Jesus no discurso de quem vem a seguir. Já no Evangelho de hoje de Lucas, refere-se a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras. Oh, glória! O relato de Lucas, que hoje nós escutamos, é um dos mais profundos e também uma das grandes testemunhas da Páscoa de Jesus que nós encontramos aqui no novo Evangelho. Ao mesmo tempo, apresentando-nos a escuta da palavra e também a Eucaristia como fundamentos do caminho da fé cristã. Esta experiência dos discípulos ela é descrita em 2 momentos. No primeiro, veremos afastarem-se da comunidade de fé de Jerusalém para voltarem ao velho tempo, ao velho mundo, mas profundamente desiludidos, exatamente assim. Tinham confiado em Jesus como profeta e esperavam nele como líder vitorioso, como libertador de Israel. A ressurreição realmente significa para eles o triunfo militar do povo e uma nova ordem de justiça e também liberdade sobre a terra. Mas nada disso aconteceu. É certo que Jesus não estava no sepulcro. Algumas mulheres tinham verificado este fato. Alguns homens também viram o túmulo vazio, mas não o viram a ele. Já no segundo momento,
vemos voltar a Jerusalém a comunidade dos discípulos alegres e com a fé renovada. No primeiro momento, Jesus, na figura de um viajante, aproxima-se dos discípulos e, conversando com eles, ajuda-nos a ler o plano de Deus e a recuperar sua esperança. Lembra-lhes as Escrituras. Quando já se reacende a esperança e eles querem reter a sua mesa, enquanto eles lhes repartem o pão, eles acabam reconhecendo o Senhor. Os seus olhos abriram-se e reconheceram-no. Está lá no versículo 31. O ensinamento de Lucas é bem claro, é bem simples. Há de ultrapassar preconceitos sobre Jesus e também sobre o seu destino. Ele não é reconhecido através de uma guerra santa, através de uma guerra vitoriosa. O sepulcro não é um lugar definitivo, nem a sua ressurreição é um regresso ao passado. O caminho para o encontrar é a escuta da palavra de Deus, presente aonde? Aqui nas Escrituras e também na Eucaristia colocada no centro da vida. Quem assim fizer, chegará gradualmente à fé e fará a experiência do ressuscitado. A igreja alimenta-se da grande mesa da palavra e também da Eucaristia. O Senhor está onde se encontramos os irmãos reunidos à volta de Sião, que viu o Senhor e fortalece a fé dos seus irmãos, lançados os fundamentos da igreja. Meditação. Ontem, como hoje, a fome, a sede de milagres também, e os seus fazedores correm o risco de ser idolatrados. Mas Pedro e João, como mais tarde Paulo e Barnabé, corrigem o povo e proclamam que é em nome de Jesus o Nazareno que operam prodígios. Só quem acredita, só quem invoca esse nome alcança milagres. Também hoje há milagres, mas é Deus que nos realiza pela oração e também pela fé. Por vezes, os que se encontram em situação de grande sofrimento pedem a ajuda de pessoas que se julgam mais próximas de Deus. Mas também hoje essas pessoas muitas vezes não têm ouro, não têm prata, vivem na humildade e também na oração. Longe do ceptismo que tem a excluir a possibilidade e a oportunidade de milagres, mas também longe do fanatismo pelos curandeiros e também pelas crendices mais ou menos supersticiosas, confiamos-nos à oração e à fé para alcançar a intervenção extraordinária de Deus em casos extremos, deixando para Ele que tudo acontece, que tudo conhece a última decisão. E Deus, Ele não abandona o seu povo, socorre-o com intervenções por vezes extraordinárias, obtidas pela oração dos seus servos que, confiados apenas nele, não precisam de ouro e nem sequer de prata. A narrativa dos dois discípulos de Emaús está construída como uma missa. Quantas e quantas vezes, diante do mistério de Cristo, ficamos desorientados, ficamos tristes e nos deixamos levar pelo bom senso, afastando-nos de Jerusalém. Mas a presença de Jesus ilumina-nos, aqueles que no coração e faz voltar a Jerusalém, isto é, voltar à vida cotidiana do testemunho, profundamente mudados. Acontece-nos ir para a celebração eucarística cheios de preocupações, carregados de dificuldades, com a alma pesada e também fechada em si mesma. Mas como os discípulos de Emaús, o Senhor acolhe-nos e explica-nos as Escrituras, explica tintim por tintim. E então os nossos corações começam a arder. Arder aonde? Aqui, dentro de nós. Abrem-se as surpresas de Deus e os nossos olhos são iluminados. Passamos a ver a vida e os acontecimentos que preenchem a outra luz. A mesa da palavra segue a mesa do pão. Jesus toma o pão, abençoa-o, parte-o e distribui-o. Então os seus olhos abriram-se e reconheceram-no. Lucas capítulo 24, versículo 31.
e também os nossos se abrem, permitindo-nos reconhecer o Senhor onde Ele está, no caminho da nossa vida. Isso mesmo, no caminho da minha, da sua, da nossa vida, na comunidade reunida em seu nome, na palavra e no pão. Eu estarei sempre convosco. Ele disse, Mateus capítulo 28, versículo 20. A narrativa de Lucas refere-se a um fato que aconteceu, mas também a um fato que acontece na vida dos cristãos. A escuta da palavra e a partir do pão, isto é, da Eucaristia, leva-nos a reconhecer a Cristo ressuscitado, presente no meio de nós. Memorial do sacrifício de Cristo, a Eucaristia é também a sua presença viva, que nos dá a vida nova. Toda a nossa vida cristã e também religiosa lembram realmente o que? Toda a nossa invocação encontra a sua fonte e também o seu ponto culminante aonde? Lá na Eucaristia. A celebração do memorial da morte e também da ressurreição do Senhor constitui para nós um momento privilegiado da nossa fé e também da nossa integração com o coração de Jesus. Oração. Senhor Jesus ressuscitado, eu quero pedir-te hoje uma fé viva, viva na tua presença na Eucaristia. Tu estás na tua palavra, tu estás na Eucaristia com teu corpo ressuscitado, que conserva os gloriosos sinais da tua paixão. Tu tem a mim e a cada um dos meus irmãos com a mesma generosidade e com o mesmo amor com que avançaste sereno e decidido para o Calvário. Tu ressuscitastes porque sofrestes. Com teu sacrifício renovastes o homem e deste-lhe a possibilidade de viver uma vida nova. Glória a ti para sempre. Amém, 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 aleluia, amém. Contemplação. Os dois discípulos iam-se embora tristes, abatidos e silenciosos. Pouco a pouco rompem o silêncio. Comunicam entre si as suas impressões desencorajantes. Nós esperávamos, agora tudo acabou. Fogem para o campo. Deviam ter sabido, entretanto, que Jesus, ele tinha predito a sua ressurreição. Não compreenderam, não têm uma fé viva, regressam às suas ocupações materiais, julgam Jesus morto para sempre e ele está a alguns passos atrás deles. Jesus está conosco, também nas nossas provações e também nas nossas desolações. O seu coração poderia ficar frio e também indiferente às nossas aflições. Sob a forma de um viajante, Jesus alcança-nos desconfiados, calam-se. Já não ousam sequer manifestar a sua adesão à causa do Cristo. Mas o Salvador insiste e encoraja-nos a falar. Sabe que eles lhes estavam ligados e guardavam afeto pela sua pessoa, apesar da sua decepção. Vai suavemente conduzi-los a reconhecerem neles os caracteres do Messias Redentor. O seu coração terno e bom sugere-lhes as indústrias mais apropriadas para ganhar estes pobres corações desencorajados. Meu irmão, minha irmã, vamos hoje frequentemente viver a palavra que está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 35, que diz: Jesus deu-se-lhes a conhecer ao partir o pão. Repito, Jesus deu-se-lhes a conhecer ao partir o pão. Meu amado, minha amada, que Deus os abençoe e nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, 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 muitíssimo você.